para mim é uma grande alegria poder ministrar aqui essa noite, porque há quase 3 anos atrás eu cheguei nessa igreja e eu lembro que no meu primeiro ano, a semana profética foi tão importante na minha vida. Meu Deus, como eu vinha para cá e em cada noite da semana profética com o coração tão ansioso, sabe? Querendo ouvir de Deus uma direção, querendo que Deus falasse algo na minha vida. Que às vezes acontecem coisas na vida da gente que você acha assim, acabou tudo. E você fica às vezes tão perdido. E eu vinha para cá com tanta vontade de ouvir Deus, com tanta vontade de Deus ministrar na minha vida, com tanta vontade de Deus me direcionar de alguma forma. E eu fico muito feliz que quase 3 anos depois eu estou aqui na 3ª adoração profética, podendo estar aqui no altar. E eu sou prova viva que os sonhos e os planos de Deus não terminam. Deus, sempre quando acontece algo na nossa vida, é porque Ele sempre tem algo melhor para tratar conosco, para nos mostrar. É porque na nossa pequenez, por tantas vezes, nós não conseguimos enxergar o que Deus tem planejado e o que Ele tem sonhado para as nossas vidas. E eu fiquei muito feliz quando o pastor Hebe me convidou para ministrar justamente esse tema, o coração de um servo. Porque desde quando eu me converti há 17 anos atrás, eu sempre amei tanto servir. Sempre servi com tanto amor e talvez nos meus momentos de dor, foi aonde mais Satanás me confrontou, me perguntando do que tinha adiantado tantos anos de servidão. Do que tinha servido. Para mim, eu servi. Por tantas vezes, Satanás tentou colocar no meu coração que foi tudo perdido. Mas sabe, para o reino de Deus, nunca é perdido. E essa luz acendeu em mim. Eu acho que esse ano ainda, a gente estava num café. E a minha mãe na fé, minha pastora, que foi minha mãe na fé, estava com a gente nesse café. E ela conversando, ela pegou e falou assim, Fabiana, eu sinto muito por... Hoje eles não são mais daqui, moram fora. E ela falou assim, eu sinto muito, né, por tudo que você fez, serviu e ter acontecido e ter terminado dessa forma. E ela, quando ela falou aquilo, ela falou assim como se, sabe, tivesse sido um tempo perdido e que eu guardava aquilo no coração. E naquele momento, parece que acendeu um negócio, eu digo, não. Peraí, pastora, eu não me arrependo de nada, não. Falei para ela, cada ano que eu servi o Senhor, cada coisa que eu fiz para o Senhor, eu não fiz para Deus. Então eu faria tudo novamente. Se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse escolher, eu faria exatamente da mesma forma. Porque todas as vezes que eu fiz com o meu coração, com o coração de servo. Em nenhum momento eu fiz pensando em agradar homens, eu fiz pensando em agradar a Ele. Porque o meu coração tem tanta gratidão. Gente, eu lembro do primeiro dia que eu entrei na igreja. Eu lembro da primeira vez que o meu coração pulsou através de cada palavra que era ministrada aqui. Eu lembro do momento, eu indo todas as vezes que eu lembro, eu indo no altar, aceitá-lo como Senhor da minha vida. Meu coração se enche de gratidão. Cada vez que eu lembro, eu naquela fila, descendo as águas do batismo, meu coração se enche de gratidão. Então eu sirvo, porque eu amo e porque eu sou grata por tudo que Ele fez. Não é para agradar ninguém, eu quero agradar a Ele. Porque tudo que eu fizer ainda vai ser tão pouco se comparado a tudo aquilo que eu ganhei. Então não tem como eu falar de um coração de servo sem falar do coração daquele que mais serviu, que foi Jesus. Daquele que verdadeiramente tomou a forma de servo por amor a mim, por amor a você. Foi porque um dia Ele tomou a forma de servo, é que hoje eu posso estar aqui, que eu posso estar servindo a Ele, porque Ele primeiro fez isso. E eu queria que você abrisse comigo a sua palavra, lá em Filipenses 2. Filipenses 2, versos 1 a 8.
Filipenses 2, versos 1 a 8. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Quando Paulo começa a falar aqui em Filipenses, ele começa a chamar a atenção da igreja, ele começa a falar e chamar a atenção para a unidade da igreja. Que a igreja verdadeiramente ela pudesse entender que para que ela se torne um só corpo, ela precisa andar em unidade. Não tem como eu ser casada com meu marido e a palavra de Deus falar que nós somos só um corpo, só uma carne, ele querer ir para a direita e eu querer ir para a esquerda. Nós somos só um corpo. Não tem como um corpo a metade para cá e a metade para lá. E igreja, nós somos o corpo de Cristo. Então o que Paulo queria que aquelas pessoas entendessem ali é que elas precisavam, independente dos planos de um, independente dos propósitos dos outros, independente se eu concordo ou não com a situação que está acontecendo, independente se aquilo não é da forma que eu quero que seja agora, eu tenho que abrir mão das minhas convicções e pensamentos nesse momento para que o bem-estar do corpo ande só numa direção. Às vezes fulano fala A e eu falo B. Mas se a direção é o C, eu tenho que deixar o B de lado e seguir o C para que vá numa mesma direção. E tudo que Paulo dizia aqui é que a igreja precisa entender que ela tem o mesmo propósito. E o propósito principal da igreja é amar o mundo. É juntos trabalharmos em forma de um povo. Que Deus disse que era necessário que eu e você amassem. E ele chama a nossa atenção em 1 Coríntios sobre isso. Lá em 1 Coríntios, quem quiser abrir, ou se não eu leio rapidinho aqui. 1 Coríntios 3, do versos 3 a 8, Paulo fala o seguinte. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, o outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão o ministro pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. E é tão forte o que Paulo fala aqui, olha, a igreja está cheia de pessoas carnais ainda. Cada um buscando o seu próprio mérito. Cada um buscando a sua glória. E é como se ele dissesse aqui para nós, aqui, deixa eu pegar aqui que eu não vou lembrar o nome de todas as redes. Eu tenho a listinha. É como se ele dissesse aqui, a rede Judá é alguma coisa, ou a Nova Jerusalém é alguma coisa, ou a Zion. Uns plantam, outros regam e outros colhem. Todos trabalham para o mesmo propósito. E é impressionante que às vezes a gente vê dentro da igreja, quando ele fala que são pessoas tão carnais, que a inveja impera entre vocês.
Vocês, em vez de fazer aquilo que o Senhor tem proposto no seu coração, você está olhando o que Deus tem feito na vida de fulano, na vida de ciclano. E às vezes, Deus quer fazer tanto através de mim e de você. Tanto. E nós estamos tão presos com o que está acontecendo ali, com o que está fluindo ali. Sabe? E há brigas entre redes, e há contendas entre redes, porque é a minha rede, porque é o meu GC, porque é isso. Semana passada, no nosso GC, nós tivemos a visita da missionária Rosa lá, e foi uma noite tão bacana, porque tinha umas irmãs da Assembleia de Deus. E todo mundo junto, ministrando louvor, e eu falei assim, que bacana, isso que é o corpo de Cristo. Independe se é Assembleia de Deus, independe se é adoração, independe se é presbiteriana. A palavra de Deus fala que todos nós trabalhamos com o mesmo propósito. O propósito da morte de Jesus na cruz foi salvação. Então todas trabalham no mesmo propósito e na mesma visão. Então por que ficar uma batendo na outra? Uma criticando o ministério da outra? E Paulo está dizendo, isso vai nos levar aonde? Aonde isso vai nos levar? Você já viu que o crente, ele se autodestrói? Uma vez eu vi uma reportagem, não sei se foi na Lagoinha que eu vi essa reportagem. Perguntaram para o bispo de Belo Horizonte se ele não se preocupava com o crescimento dos evangélicos em Belo Horizonte. Sabe o que ele falou? Que ele não se preocupava não, porque era um povo tão desunido que eles mesmos lutavam contra eles. Era povo contra povo. E infelizmente essa é a realidade. Você vê uma marcha para Jesus, você não vê as igrejas se unirem para a marcha para Jesus. Pelo contrário. Quem está organizando? Ah, não, então eu não vou. Só vou se for eu que estiver na frente. Se a minha igreja estiver organizando, senão eu não estou lá. E a marcha para Jesus acabou aqui em Castanhal. Mas nós estávamos aqui, acho que domingo atrasado, passou o GLBT aqui, cada ano crescendo mais. Porque é um povo unido por uma causa que eles acreditam. E nós não somos unidos naquela causa que nós acreditamos. É isso que Paulo está querendo nos dizer aqui. Que ou nós entendemos quem nós somos e moldamos o nosso coração a um coração de servo verdadeiramente, a um coração domesticável, um coração que possa ser transformado, um coração que possa ser instruído, ou nós nunca vamos conseguir alcançar aquilo que Deus tem planejado para nós. Só que ele continua dizendo aqui, no verso 5, no 5 ao 10, deixa eu só achar minha palavra aqui que eu perdi. Do verso 5 até o 10, aí você vê uns versículos que hoje está tão conhecido por causa da música Galileu, do Fernandinho, né? Esses 5 versículos, quem conhece Galileu, você vai ver que ele está lá. Que ele fala o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Então eu queria que nós aprendêssemos com Jesus hoje algumas lições, como eu posso ter um coração de servo. A primeira lição que eu aprendo com Jesus: por que Jesus ele teve um coração de servo? Porque ele serviu voluntariamente. Vamos lá. Nós não sabemos como foi a decisão de Jesus e Deus, que Jesus precisava descer e tomar a forma de homem. A gente às vezes vê as pessoas conjecturando, falando umas loucuras aí, mas nós não sabemos exatamente como aconteceu. Como foi tomada essa decisão de Deus ter falado assim: olha, Jesus, meu filho, você vai ter que descer, você vai ter que morrer no lugar dessas pessoas. Nós não sabemos como foi. O que nós sabemos é que a Bíblia fala que Jesus, ele tomou essa decisão de forma voluntária.
ele decidiu vir. Ele decidiu tomar a forma de servo, porque ele sabia que essa seria a única condição para que ele pudesse nos salvar e nos dar uma nova chance. E sabe onde nós vemos isso? Lá em Hebreus 10, versos 9 e 10, fala o seguinte. Hebreus 10, 9 e 10. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela abração do corpo de Jesus, feita uma vez. O que Jesus está dizendo aqui? Senhor, eu tenho prazer em fazer a sua vontade. Eu sinto prazer em fazer isso que eu preciso fazer. Então está aqui o meu corpo, eu ofereço como obração, eu ofereço o meu corpo como sacrifício vivo. Eu entrego o meu corpo para a redenção deles. Eu quero fazer, eu escolho fazer. Então a palavra de Deus fala que esse sentimento estava no coração de Jesus. Ele escolheu servir. Ele escolheu se entregar. E sabe o que nós aprendemos aqui? Que nós precisamos escolher servir ao Senhor. Que isso é uma escolha nossa, não é algo que Ele impõe para mim e para você. Se eu tenho um coração de servo, eu preciso entender que eu digo de forma voluntária: eis-me aqui. Sabe, eu acho isso lindo em Isaías, no livro de Isaías. Eu gosto tanto desse texto de Isaías. A palavra de Deus fala que Isaías estava lá se achando o cara, né? Era uau, era o profeta. Eu sou, né? Ai, Senhor, ai desse povo. Ai, que povo pecador. Ai desse povo, ai desse povo, ai desse povo. E de repente a palavra de Deus fala que ele teve uma experiência com Deus e os olhos dele viram o Senhor. E de repente ele olha para aquele altar, aquele exuberante altar, e ali ele vê Deus, e ele vê Jesus, e ele vê a glória de Deus. E a palavra diz que naquele momento ele é confrontado com aquele glória, e ele fala assim: ai de mim, porque os meus olhos viram o Senhor. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito em meio a um povo de lábios impuros. Ai de mim. Até então ele dizia: ai desse povo, porque eu estou muito bem. Só que quando ele vê a glória de Deus, a palavra de Deus fala que ele é confrontado de uma forma que ele se rende, ele fala: ai de mim, os meus olhos não poderiam ter visto, os meus olhos viram. E a palavra de Deus fala que naquele momento de constrangimento, o anjo vem e toca os lábios de Isaías com fogo. E naquele momento, imagina assim, depois que o anjo toca Isaías tentando se retirar, e ele escuta a Trindade conversando. O que faremos? Quem enviaremos? Isaías olha para trás e fala assim: eu, Senhor, envia-me a mim. Envia-me a mim. O que faremos? A quem enviaremos? Você vê que o ato de servidão é algo espontâneo. Eles não falaram para Isaías: Isaías, nós queremos te enviar. Eu tenho um plano na tua vida e eu quero te usar, e eu quero te enviar, eu quero que você me sirva. Não. Eles questionaram: a quem enviaremos? Quem irá por nós? E Isaías fala: eu, Senhor, eu irei. Eu irei. E talvez Jesus um dia tenha dito isso: eu irei. Eu irei e vestirei a forma de servo. Eu irei. Então tudo que o Senhor espera de nós, verdadeiramente, é que nós entendemos o que é servir. O que é você ter esse coração? Aonde estão os servos que vão simplesmente dizer: aqui estou, pode fazer, Deus, a tua vontade na minha vida? E é tão difícil dizer isso, né? Porque quando nós falamos assim: pode fazer, Deus, a tua vontade na minha vida, eu te garanto que nunca vai ser igual à sua vontade. Vai ser bem diferente a sua vontade. A vontade de Deus é totalmente... Hoje alguém me mandou, eu acho que foi até a Adne,
me mandou uma imagem no WhatsApp, onde algumas pessoas vinham com um lápis, escrevendo uma história, linhas, e aparecia uma imagem, como se fosse Jesus com uma coroa de espinhos, com uma borracha, e apagando aqueles traços que as pessoas escreviam. E às vezes na vida da gente é assim. Você pensa em escrever um caminho, você pensa em escrever uma trajetória, mas Jesus, ele vem desfazendo para que ele possa verdadeiramente construir aquilo que ele tem planejado e aquilo que ele tem sonhado para você. E nem sempre vai ser da forma que eu e você queremos ou imaginamos. Então, quando eu digo, eis-me aqui, usa-me, Senhor, seja como tu queres, não como eu quero. O coração de um servo, ele precisa ser dessa forma. Segundo ponto, eu até tinha anotado isso aqui, hoje eu estava escrevendo essa palavra e eu me lembrei disso aqui. A nossa geração é uma geração muito corrompida, sabe? Que às vezes você vê pessoas, a gente vive em meio a uma crise, e você vê pessoas precisando de emprego. Você já viu que bate pessoas na sua porta todos os dias, pedindo 1 quilo de alimento, pedindo ajuda. Mas se você falar assim, ô querido, eu preciso capinar aqui a frente da minha casa, você não quer fazer serviço, eu te pago? Ah, não posso agora, senhora, não posso. Minha irmã, ela está com 2 crianças pequenas e ela precisa de babá. É só para ficar de olho na filha mais velha dela. Meu cunhado ofereceu esses dias para uma babá que ele tinha 1,5 salário com a carteira assinada. E a menina, não posso ficar porque eu estou acostumada a acordar tarde, parari, parará. Então, hoje em dia as pessoas estão precisando de emprego. Mas o emprego tem que ser da forma que eu quero. O emprego tem que ser da forma que me agrada, porque senão eu prefiro ficar sem emprego. Então, às vezes, quando as pessoas aceitam Jesus e vêm para a igreja, eu quero servir. Mas eu quero servir do jeito que eu achar que é o certo. Eu quero servir, mas aí eu quero, cadê o pastor Ruth, pastor Aline? Eu quero ministrar o louvor. Só quero se for para cá, para o altar, para cantar louvor. Então, às vezes, eu venho para a igreja, mas eu trago lá de fora tanta coisa dentro de mim que precisa ser mudada e transformada. E tem aqueles também que são servos de janela. Ficam olhando o irmão servir e colocando defeito no serviço do irmão. Eu não quero servir, eu não posso servir, eu não tenho tempo. Mas tudo que aquele que faz, que tenta fazer o seu melhor e esforça, está sempre fazendo errado. E sempre eu tenho defeito. É a mesma questão da janela da adoração, né? Não tem aqueles irmãos que vêm para a igreja e ficam olhando o outro adorar? O Antônio mexia com uma tia minha que era assim, que ela dava notícia no outro dia de todo mundo que tinha adorado. Aí a gente falava assim, mas só não fecha o olho para adorar não, pelo amor de Deus. Dá notícia, e às vezes tem irmãos que é assim, que fica na janela da adoração. Fica olhando, rapaz, como precisa de tudo aquilo ali para adorar o Senhor. Precisa fazer tudo aquilo ali, fica ali observando. E não sente nada, porque não consegue se firmar na adoração do Senhor, em colocar uma adoração particular. Sabe quem que na palavra de Deus nos diz que ficou na janela da adoração? Uma mulher chamada Mical. Que a palavra de Deus fala que Davi entrou adorando, exaltando o nome do Senhor, e Mical ficou ali, rapaz, que vergonha. Olha o que ele está fazendo eu passar. Só pode estar bêbado. Normal ele não está. Só pode estar louco. E Mical, por ter pensado isso, por ter falado essas palavras em relação à adoração de Davi, que era sincera, e o Senhor conhece o coração de cada um de nós, a palavra de Deus fala que Mical se tornou estéril. Nunca conseguiu dar filhos a Davi. Por quantas vezes nós temos estado nas igrejas, nós temos sentados nesses bancos e temos nos tornado estéreis. Não temos produzido nada para o Senhor, não temos feito nada.
Porque o nosso coração está tão preocupado em acusar e condenar aqueles que têm feito. Se aqueles que têm feito têm errado, eles estão errando, tentando fazer o certo. Uma hora vai dar certo, uma hora vai acertar. Então, primeira coisa que eu preciso entender com Jesus, que Ele se entregou voluntariamente. Segundo, eu preciso com Jesus ter um coração de servo, porque Ele serviu totalmente, se desprendendo de si mesmo. Verso 6 fala sobre isso. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual ao Pai. O que isso aqui me fala de renúncia? Sabe o que as pessoas confundem com servidão? Acham que servidão é você receber glória. Acha que é você receber aplausos. Acha que as pessoas chegar para você e dizer assim, parabéns, o que você fez foi uau, foi massa. Que bom, olha que bacana. Não, servidão é renúncia e é isso que as pessoas não entendem. É isso que as pessoas não compreendem, que para me servir, a palavra de Deus fala que eu me desfaço de mim mesma. Eu me desfaço das minhas vontades. Que não viva mais eu, não viva mais Fabiana, não viva mais o que eu quero, não viva mais o que eu acho, não viva mais o que eu sonho, mas viva a vontade dele em mim. Não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é servidão. Eu abri mão de tantas coisas, e a palavra de Deus fala que Jesus, Ele abriu mão de toda a glória. Ele não trocou a glória do céu pela glória da terra, não. Ele trocou a glória do céu pela servidão aos homens. Ele trocou tudo que Ele tinha para se entregar em amor a mim e a você. Então, quando eu digo que eu sirvo, que eu quero servir, gente, é difícil. Tem tantos momentos que você quer estar em casa, numa segunda-feira, que é o nosso GC. Quem tem GC segunda-feira, pastor Emerson, que trabalha o dia todinho, chega em casa, dá uma vontade de você tomar um banho, deitar, e ficar quietinho. E você fala assim, quantas vezes eu já falei isso para ele? Ô Senhor, não viva mais eu. Não viva mais eu. Aí você tem que levantar e sair e fazer a vontade de Deus. Né? Quantas vezes você tem vontade, a sua carne te pede para ficar. A sua carne diz, não faz isso não. E você fala assim, não, é por amor a Ele, é por gratidão eu vou. Isso é servir, é você fazer nem sempre o que você quer fazer. Mas você entendendo que é por amor a Ele, você está entregando a sua vida. Outro ponto. Jesus, Ele abre mão desse direito. E nós vemos aqui em Lucas, abram lá, Lucas 9, 23. A igreja se divide em 3 grupos. Nós temos um primeiro grupo na igreja, que é a multidão. Aquela multidão que vem na igreja em busca de milagres. Aquela multidão que está na igreja esperando que algo aconteça na sua vida. E aquela multidão que vem porque fala assim, não, você vem que a sua vida vai mudar, as coisas vão acontecer, e parará, aquela multidão vem. Aí nós temos um segundo grupo de pessoas que são aquelas descomprometidas e os seguidores de Jesus. São aquelas pessoas que vêm na igreja e elas até gostam do momento de estar aqui, elas até gostam do ambiente, gostam do louvor, gostam da palavra, mas eu não quero mudar a minha vida não. Eu quero continuar a minha vida do jeito que ela está. Eu quero estar ali, eu quero seguir, mas por enquanto é eu aqui, Jesus ali. Tem um limite para Jesus entrar na minha vida. E nós temos o terceiro grupo, que é o grupo dos discípulos. É aqueles que abrem mão do que são, do que têm, por amor a Jesus.
E Jesus não era diferente. Aonde Jesus ia, uma multidão seguia Jesus, uma multidão acompanhava Jesus. E a gente vê aqui em Lucas 9:23, uma cena. Jesus caminhando, uma multidão em volta dele, de repente ele para. Ele olha para aquela multidão e fala o seguinte: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Mais uma vez fala de quê? Renúncia. O que ele fala? Se alguém quer andar atrás de mim, se alguém quer me seguir, abra mão de tudo. Sabe, e o interessante aqui é que negar a si mesmo não é uma opção para seguir Jesus. Não é uma opção. Negar a si mesmo é uma condição que Jesus dá. Ele não fala assim, olha, você decide se você quer abdicar da sua vontade para me seguir. A palavra de Deus fala que Ele nos dá livre-arbítrio, né, para nós tomarmos a nossa decisão. Mas Ele não fala isso aqui. Ele fala o seguinte: se você quer andar comigo, se você quer me seguir, abra mão de tudo. Abra mão das suas vontades. Abra mão do seu eu. E realmente tenha um coração moldado segundo o meu coração. Porque foi o que Ele fez. Aí quando nós olhamos lá o verso 24, ele continua dizendo o seguinte: pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida verdadeira. Então, enquanto eu coloco os meus ideais, os meus interesses, é por isso que ele fala, quem quer ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem acha que está perdendo a sua vida por amor a mim, ganhá-la-á. Perder com Deus é ganhar. É ganhar. Então, quando nós achamos, né, igual essa pessoa falou comigo, você perdeu tantos anos, eu não perdi, eu ganhei, porque foi com Ele, foi por Ele e foi para Ele. Então, quando nós achamos que nós estamos perdendo a nossa vida por amor a Ele, nós estamos ganhando aquilo que Ele tem preparado para nós. Amém? Então, outro ponto que o Senhor me ensina para ter um coração de servo. Aqui no verso 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Sabe quando Paulo se referia a servo aqui? O que servo queria dizer aqui no Antigo Testamento, se você buscar lá e pesquisar, servo está ligado à escravidão. Era relacionado a escravos, que não tinham opção de escolha. Não podiam escolher. E naquela época, quando se falava de escravos, muitas vezes os escravos eram usados em embarcações e navios para ficar ali embaixo. Sabe onde a gente vê isso? Naquele filme Titanic, se eu não me engano, tem isso, né? Quando o Titanic começa a afundar, aquelas pessoas que estão lá embaixo, que estão colocando lenha na fogueira ali, para que aquela embarcação... Só que no tempo de Titanic já era bem mais evoluído. Na época de Jesus ainda era aquele braçal, que as pessoas faziam assim, para fazer as embarcações funcionar. Aqueles escravos tinham que estar o tempo todo ali, sem aparecer, e fazia aquela embarcação andar. Claro que tinha um capitão que direcionava, que guiava, mas a força mecânica daquele barco era gerada por aqueles escravos. E por que o Senhor nos compara a servos? E aqui Jesus, quando é comparado a servos, Ele é comparado a escravos. Porque a servidão que o Senhor quer que eu e você tenha, não é uma servidão que eu venha aparecer. É uma servidão que eu faça entendendo que Ele tem que aparecer através da minha vida e através do meu trabalho. As pessoas ignoravam aqueles escravos, mas era a força do trabalho deles que fazia com que aqueles homens fossem honrados, os que estavam acima deles. Talvez fossem respeitados.
mas era a força de trabalho dele. E sabe o que é interessante? Que Jesus foi para o porão do navio, dar o seu máximo para que o navio pudesse chegar no seu destino. É como se Jesus tivesse descido ao porão desse navio, se tornando escravo, para que o navio pudesse chegar ao destino que tinha sido planejado por ele. Ele se desfez de tudo. Você já pensou? Alguém que a Bíblia fala que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, criou todas as coisas e de repente se despir da sua glória para se tornar servo, para tomar a posição de um servo. E sabe o que me faz pensar aqui? Esse homem foi rejeitado, esse homem foi humilhado. A palavra de Deus fala que na cidade dele, ele não conseguiu fazer milagres, porque as pessoas colocavam ele para fora, por onde ele chegava. As pessoas ignoravam, diziam aí, quem é esse aí? Jesus? O carpinteiro? O que esse cara pode fazer? Esse cara não pode fazer nada. E às vezes, e ele permaneceu firme ali, porque ele tinha um propósito, porque ele sabia onde ele precisava chegar. E às vezes nós temos tantas pessoas sentadas no banco da igreja, tão feridas por coisas tão pequenas, tão machucadas por coisas tão pequenas. Servos que disseram um dia, eis-me aqui, Senhor, que não viva mais eu, mas o Senhor vive em mim. E na primeira frustração fica decepcionado e não quer mais servir. No primeiro problema que acontece, que não é da forma que nós queremos, eu quero entregar tudo. Eu abro mão de tudo. Ah, não quero mais, não dá para mim. Eu vou ficar só no banco mesmo. Jesus passou por tantas situações que ele poderia ter desistido de nós. Tantas situações. E eu fico olhando, às vezes as pessoas vêm para as igrejas, eu não posso fazer isso porque eu sou doutor. Sou advogado, né, Antônio Neto? Sou doutor. Sou isso, eu sou aquilo. Olha só quem eu sou, eu vou fazer isso aqui. E a palavra de Deus fala, aquele que quer ser o maior, seja o menor. Se você quer ser grande, se submeta, sirva. Às vezes, esse final de semana era para a gente ter tido um encontro com Deus. Às vezes as pessoas querem ir para o encontro com Deus trabalhar, me manda fazer tudo, mas não me manda lavar o banheiro. Eu tenho uma prima que ela fala, Fabianinha, pelo amor de Deus, não me põe no banheiro não, que eu não gosto nem de pensar aquele tanto de cabelo que eu tenho que tirar do ralo. Limpar ralo de banheiro. Gente, se nós estamos dispostos a servir, quantas situações vão acontecer para que verdadeiramente eu mostro se o meu coração é um coração de servo. Se o meu coração está moldado segundo o coração de Deus. É tão bom servir. Você já prestou atenção quando o Senhor fala assim, quando Ele é questionado, Senhor, quando virá o reino dos céus? E Ele fala assim, mas o reino já veio, o reino está no meio de vós. Você já viu quando você faz algo bom para alguém, a alegria que aquilo te dá no seu coração? Que você sabe que você serviu alguém, que você abençoou a vida. Você vai embora tão feliz, tão alegre. É isso que é o reino de Deus, porque o reino de Deus nos leva a fazer isso. É o reino de Deus que nos faz nos submeter em amor ao próximo, em amor ao reino, em amor ao Pai. Independente do que eu tiver que fazer, mas que eu possa fazer entendendo que, meu Deus, aquilo é tão maravilhoso, tão prazeroso, e nada se compara a essa alegria que só Ele pode dar. Independente do que... o Confra Adoração. Sabe qual que é meu papel? É fritar pastel, e eu amo fritar o pastel. Eu me queimo toda no pastel, mas eu já estava pensando, pelo amor de Deus, se eu tiver que prestar conta e receber conta, como é que eu vou fritar meu pastel? Aí eu já estava pensando, se o Antônio e Jacó vão se virar com a prestação de conta, que eu vou ficar no meu pastel. Então são coisas que nos dão prazer em fazer, independente aonde você está fazendo. Esse final de semana eu falei com a Thelma, era um encontro com Deus. Eu falei assim, Thelma, encontrei ela aqui na porta da igreja. Thelma, tu acredita que eu passei o final de semana todinho pensando no encontro? Essa hora era para mim estar fazendo tal coisa.
Essa hora eu já estava morta de cansada. Aí eu chegava para o Antônio e dizia assim: Antônio, essa hora eu já estava me preparando para isso. Aí eu pensava, já está... Aquilo tá, você ama fazer aquilo. Aí a Thelma falou assim: pois comigo foi a mesma coisa, pastor. Eu passei o final de semana lembrando, pensando no que eu ia estar fazendo lá. Então, quando nós servimos por amor, você tem prazer naquilo que você faz. E Jesus, ele tinha prazer. Ele veio por amor a nós e isso dava prazer. Jeremias 48:10 fala o seguinte: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. O que esse versículo quer dizer? De forma diferente, ele está dizendo a mesma coisa. Quando ele fala maldito aquele que retém a sua espada do sangue, ele fala assim: o que adianta um cara sair para a guerra, entrar numa guerra, e a sua espada está aqui, e ele fala assim: ah não, eu não quero lutar. Ah não, Deus o livre, eu não quero matar ninguém. Ah, eu não quero ferir ninguém. Ah, eu não quero morrer. E a sua espada está sempre embanhada aqui. E ele fala: maldito é aquele que vai para a guerra e não luta como um soldado que ele precisa lutar. Então ele diz para nós: maldito é aquele que diz que me serve e faz a minha obra de qualquer jeito. Às vezes nós temos zelo por tanta coisa. Você honra tanta coisa. E aquilo que o Senhor colocou na sua mão, você quer fazer de qualquer jeito. Aquilo que o Senhor confiou a você, você quer fazer de qualquer jeito. Então nós precisamos, sempre que nós formos fazer algo para o Senhor, que Ele colocar em nossas mãos, faça com amor. Faça com amor. Faça como se fosse realmente a última coisa que você fizesse. Porque sabe, a Bíblia nos chama a atenção para algo. O Senhor, Ele é muito organizado nas formas que Ele nos diz o que fazer e como fazer. Em toda a palavra de Deus, Ele nos instrui em como fazer as coisas para Ele. Logo no início, em Gênesis, a gente vê uma briga entre dois irmãos, Caim e Abel. Porque dois irmãos ofereceram uma oferta de sacrifício ao Senhor, mas ofereceram de forma diferente. Uma o Senhor aceitou e outra o Senhor não aceitou. Então Deus não aceita tudo que eu tenho para oferecer para Ele não, gente. Não é da forma que eu quero oferecer que Ele vai aceitar. Uma coisa que eu aprendi no reino de Deus que nós não podemos esquecer. Deus olha a motivação do nosso coração. Não é se está sendo bem feito. Não é se foi feito com excelência. Porque às vezes nós somos tão falhos. Tão falhos. E às vezes nós fazemos coisas que nos frustram, que você fala assim: meu Deus, eu podia ter feito melhor. E você se sente tão mal, só que Deus não olha. Deus olha como estava a motivação do seu coração em fazer aquilo, se a sua motivação era boa. Se a sua motivação realmente tocava o coração dele. E sempre Ele nos dá diretrizes, e aqui Ele fala, olha só, uma ordem dele: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E ele fala aqui de uma totalidade: corpo, alma e mente, todos voltados para Ele. Ele nos quer por completo, sem reserva. Então, se eu tenho um coração de servo, eu preciso me entregar por completo. Outro ponto. Jesus, ele tinha um coração de servo porque ele serviu, apesar das suas limitações. A palavra de Deus fala aqui que ele fez semelhante aos homens. Ele tinha limitações como nós, como eu e você. Quando o Senhor nos chama para servir, Ele sabe qual é o seu limite, até onde você pode ir. As pessoas usam muito uma frase que não é bíblico, mas que é uma realidade no meio do reino de Deus. Deus não chama os escolhidos,
mas Ele capacita aquele que Ele escolheu. E eu creio nisso. Todas as pessoas que você vê Deus usar na palavra de Deus, na grande maioria, eram pessoas improváveis. Eram pessoas sem expectativa nenhuma. Eram pessoas que tinham tudo para dar errado. E Deus... Quem ouviu o testemunho do Augusto Cury na Ana Maria Braga? Alguém assistiu esse testemunho no dia que ele foi na Ana Maria Braga? Todo mundo conhece Augusto Cury, psicólogo. Ele era ateu. E eu acho que o ano passado ele estava na Ana Maria Braga, eu estava assistindo. E ele estava falando como ele se converteu ao cristianismo. Ele disse que começou a estudar e a pesquisar sobre esse homem chamado Jesus. Que até então ele estudava para confrontar e questionar pessoas que criam porque ele não acreditava em Jesus. Só que ele falou que cada vez que ele estudava mais e que ele se aprofundava na história de Jesus, mais aquilo mexia com ele. E uma coisa que me chamou a atenção é que ele falou para Ana Maria o seguinte: Ana, um homem que pega 12 homens totalmente improváveis, sem condição nenhuma, homens com problemas como aqueles homens tinham, e esses homens, aí você vai e morre, como Jesus morreu, e esses homens faz com que a história dele chegue até nos dias de hoje. Alguma coisa tem com esse homem, alguma coisa de diferente ele tem. E ele disse que aquilo começou a chamar a atenção dele. Ele falou assim: não é normal que 12 homens são transformados só de andar com ele. Então ele não é comum, ele é real. E é verdade, não eram só os discípulos que eram improváveis, nós também éramos improváveis. Olha onde você está sentado hoje à noite. Quem diria? Talvez muitos aqui, se olhassem para o passado, iam falar assim: quem diria que hoje eu estaria aqui? Só a misericórdia dele, só a graça dele. Pastor Emos estava dizendo aqui domingo quem ele era, e hoje subir no altar para pregar a palavra de Deus. Só a misericórdia. Quem era Paulo, de perseguidor, de repente Deus muda a história do homem e ele passa a ser perseguido por amor a Cristo. Então, eu preciso entender que apesar das minhas limitações, Ele quer te usar. Apesar das suas deficiências, Ele quer te usar, porque Ele sentiu medo como você sente. Ele sentiu pavor por tantas vezes. A palavra de Deus fala que ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu cansaço no corpo físico. Ele sentiu tudo que é natural para mim e para você. A palavra de Deus fala que havia momentos que ele não tinha nem onde reclinar a sua cabeça. E para a gente encerrar, eu me lembrei de uma história agora. Teve um retiro para ver como nós somos falhos. Por isso que eu vou contar isso. Jesus, que é Jesus, se desfez de tudo e nós achamos muitas vezes que nós somos muita coisa. Que nós merecemos algo bom, que nós somos merecedores. Teve um retiro ano passado, teve um quarto nesse retiro que tinha líderes nesse quarto, só mulheres. E na hora do intervalo, tinha uma dela, coitada, que estava sentada na mesa, querendo ir dormir e não podia dormir, porque as outras começaram a implicar com ela no quarto. Aí o pastor dela chamou o Max. Max, está acontecendo isso, eu queria que você resolvesse para que ela pudesse dormir. Aí o Max me chamou. Ficou sem jeito. Fabiana, vai lá, que tu tem coragem de falar, vai lá. Aí eu peguei e entrei no quarto, aí estavam as irmãs lá deitadas, uma deitada com a cabeça aqui. Eu digo assim: irmãs, o que foi que aconteceu? Que a irmã que estava aqui está ali querendo dormir, tadinha, morrendo de sono, mas diz que não tem espaço para ela dormir aqui. Não, porque ela quer botar essa rede aqui, a rede fica atrapalhando a gente dormir, que fica fazendo barulho e parará. Aí eu falei assim: engraçado, né, irmã? A gente tem aqui colchonete, tem rede, tem ar-condicionado e dá esse problema tudo. E a palavra de Deus fala que Jesus, que era Jesus, não tinha nenhum de encostar a cabeça dele, né? E vocês vêm para um retiro e estão fazendo confusão com o conforto desse aí todinho. Não, pastora, não pode mandar ela vir, que a gente arruma um espaço aqui. Aí arrumaram lá o colchão.
arrumaram espaço e a pobre da irmã foi, deitou lá. Aí deram sossego. Mas nós somos falhos, nós somos assim. Nós somos assim, às vezes nós queremos tanta coisa. E o Senhor só fala assim, ei, dê o seu lugar para ela. Tão difícil fazer isso, né? Dá o seu lugar para ela. Dá o seu assento para ela. Dá o seu prato de comer para ele. Deixa de comer. Deixa de comer e dá para ele. Fica um dia sem comer. Deixa de beber e dá para ele. Porque se você fizer isso, eu te acharei como um dos meus pequeninos. É isso que ele nos ensina, mas não, é meu. Esse lugar aqui é meu. Até na igreja, quando a gente chega e vê alguém sentado no lugar da gente, fica... dá vontade de falar assim, irmão, não tem outro lugar para sentar? Não, tem que ser no meu. Mas, meu Deus, tudo é meu, tudo é meu. E é tão difícil abrir por amor ao outro. Sabe, de você se desfazer de toda a glória. Realmente pelo amor ao próximo. Amém. Gente, para encerrar, eu recebi hoje foi o dia que Deus me abençoou através das imagens. A Adna mandou essa e minha cunhada me mandou isso aqui, que tem tanto a ver com o nosso tema de hoje. Gênesis 22:1 fala o seguinte: sucedeu depois dessas coisas, que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe, Abraão, e este respondeu, eis-me aqui. Prosseguiu Deus, toma agora teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te hei de mostrar. Deus não queria Isaque, Deus queria Abraão. Deus não quer o que é seu, Deus não quer aquilo que Ele te deu, Deus quer você. Deus quer você. Deus quer o seu coração. Deus quer o seu coração. Então aprenda isso. Às vezes parece tão difícil quando Deus fala, me dá o seu Isaque. Mas dói. Eita, entregar o meu Isaque. Eu paguei o preço tão alto por esse Isaque. Foram tantos anos de investimento nesse Isaque. Quantas lágrimas derramadas Abraão deve ter pensado. Quantas lágrimas, quantas orações pelo meu Isaque. Mas sabe, Abraão resolveu obedecer à voz de Deus e abrir mão do Isaque dele. E quando ele fez isso, Deus falou, não precisa, Abraão, porque tudo que eu queria era você. E eu vejo que eu tenho o seu coração. Então eu não sei o que Deus tem te pedido. Talvez Ele já te pediu, talvez Ele já tirou o Isaque. Você fica se questionando, por que, Senhor? Eu fiz com tanto amor, eu me dediquei tanto. Foi uma vida, foi tantas lágrimas, tantas noites. Ei, Ele não quer o seu Isaque, Ele quer você. Você é mais importante para Ele. Seu coração é mais importante para Ele. A sua vida é mais importante para Ele. Talvez você esteja encerrando agora 2018 com tantas percas. Mas sabe, aonde nós perdemos, a palavra de Deus fala que nós ganhamos tanto. E talvez você não consiga visualizar ainda tudo aquilo que o Senhor tem preparado para 2019. A única coisa que você precisa entender é que verdadeiramente você precisa se desprender do seu eu e ter um coração de servo. Porque quando você tiver um coração de servo, o milagre vai começar a acontecer na sua vida. Milagre vai começar a acontecer na sua vida. E é quando ele fala assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sirva, independente das circunstâncias. Se estiver doendo, sirva, se você estiver sofrendo, sirva. Se estiver difícil, sirva. Se for com lágrimas nos olhos, sirva. 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 A palavra de Deus fala, quando você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, todas as coisas serão acrescentadas. Todas as coisas serão acrescentadas. E eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Enquanto o pastor Israel estiver ministrando esse louvor, eu queria que você meditasse no seu coração. Se verdadeiramente você tem tido um coração de servo. Se verdadeiramente Ele tem podido contar com você.
se realmente é a vontade dele que tem prevalecido ou é a sua vontade que tem sido soberana. Quem tem ditado a sua vida? É o Espírito Santo de Deus ou são suas emoções? É a razão ou é a emoção? Pelo que você tem sido direcionado? Jesus, eu quero ser igual a ti, amar o que tu amas, quero estar onde tu estás, e um coração igual ao teu, um coração igual ao teu. Usa-me, eu quero ser as tuas mãos. Usa-me, e o coração igual ao teu, um coração igual ao teu. Como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Oh, 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 oh. Peça para Deus essa noite um coração humilde como o dele, um coração simples como o dele, um coração manso como o dele, porque o coração manso nos ajuda muitas vezes a não revidar. Por muitas vezes que nós queremos falar tantas coisas que talvez nós nos arrependeremos amanhã, mas o coração manso, a mansidão gera em nós um autocontrole. Peça para o Senhor um coração simples, um coração humilde, um coração disposto a obedecer, um coração disposto a andar segundo os planos dele, segundo os sonhos dele, um coração disposto a abrir mão de tudo por amor a ele, um coração disposto a se render e andar em rendição. Um coração de um servo anda em rendição. Rendição é eu me prostrar e me entregar e dizer: Senhor, que não seja feito mais a minha vontade, mas que a tua vontade seja feita em mim. Senhor, que não seja segundo os meus caminhos, segundo os caminhos que eu tenho proposto no meu coração, mas que seja segundo os teus caminhos. Eis-me aqui, como o profeta Isaías falou, Senhor. Eis-me aqui, usa-me, envia-me. Que o Senhor possa encontrar, Senhor, aqui nessa igreja, essa noite, corações de servos dispostos, Senhor, a se entregar totalmente, a se despir de toda vaidade, a se despir de toda glória, a se despir, Senhor, de toda honra, porque Deus, o mal do ser humano é que nós por muitas vezes queremos receber a honra que é por direito tua. O mal do ser humano é porque ele tem se frustrado em querer receber a glória que só pertence ao Senhor. No dia que o ser humano entender que o lugar dele de servo não gera glória aqui nessa terra, mas gera glória aí no céu, ele vai poder romper em ti. Quando, Senhor, nós
Senhor, não é que nós somos inferiores a ninguém, pelo contrário, essa pequenez revela a grandeza da tua presença em nós. Essa pequenez revela, Senhor, um coração como o teu, um coração disposto a doar em vez de receber, um coração disposto a servir em vez de ser servido, um coração, Senhor, que não busca os seus próprios interesses, mas trabalha pelos interesses do reino. Senhor, nos ajuda, dá-nos um coração como o teu, dá-nos um coração simples como o teu, dá-nos um coração humilde como o teu. Nos ajuda a nos render, nos ajuda a nos render na beleza da tua santidade, nos ajuda a nos prostrar sobre a tua vontade, nos ajuda a nos despojar de nós mesmos, nos livra, Senhor, de nós mesmos. Oh Deus, renova aqui essa noite corações de servos. Senhor, se tem pessoas aqui essa noite tão cansadas, tão desanimadas, tão feridas, tão machucadas, mostra para elas que vale a pena, Senhor. Vale a pena por amor ao Senhor, vale a pena em gratidão ao Senhor, vale a pena prosseguir, vale a pena persistir, vale a pena, porque nenhum trabalho no Senhor é em vão, nada que foi lançado no teu reino foi em vão. Eu creio nisso, Senhor. A tua palavra fala que tudo aquilo que nós plantarmos vai frutificar, ainda que os meus olhos não vejam, ainda que eu não possa ver, mas eu creio que a minha vida e o meu serviço tocará gerações, e é assim, tudo que nós fazemos no teu reino toca vidas e toca gerações, toca vida e toca gerações, porque nenhum trabalho no Senhor é em vão. Então, em nome de Jesus, ativa aqui, Senhor, corações dispostos a te servir. Ativa aqui essa noite corações renovados, levanta corações sarados, corações frutíferos, homens e mulheres dispostos a darem a vida pelo teu reino, homens e mulheres dispostos a se entregarem por amor a ti, homens e mulheres dispostos a fazer a diferença nessa cidade, homens e mulheres dispostos, Senhor, a dizer: envia-me, Senhor, envia minha vida e faz dela aquilo que agrada o teu coração. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de te servir, porque isso é um privilégio para nós, é um privilégio, Senhor, nós sermos chamados de servos do Deus Altíssimo. Obrigada, Senhor, nós te louvamos porque nós não merecemos, mas por tua misericórdia, por tua graça, o Senhor nos usa. Obrigada, 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 obrigada pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nossos lares, em nossas casas, em nossas famílias. Nós queremos aqui profetizar um ano de 2019 frutífero em nossas vidas. Queremos profetizar o ano do teu romper, Senhor, nos teus propósitos em nós, propósitos que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas. Nós queremos declarar um ano abençoado, um ano conduzido e vivido na tua vontade. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia!